quero convidar vocês a abrirem a Bíblia hoje em Atos, capítulo 26, por favor. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 19. Vamos ler o texto. Veja o que diz essa passagem bíblica. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso é que os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo é que eu estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Eu não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria para o seu próprio povo e para os gentios. Até esse texto, até o versículo 23, o tema que eu trouxe para a mensagem de hoje é colisão com os céus. Queria orar com vocês. Se vocês puderem, feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã tão abençoada, por esse tempo tão precioso que nós passamos louvando e adorando ao Senhor com essas canções. Obrigado por mais uma semana que nós iniciamos. Como é bom poder estar nesse lugar. Para nós, ó Deus, é um privilégio estarmos aqui, ó Deus. Nesse momento, toma a nossa mente, toma também o nosso coração, que a Tua palavra possa ser, além de ministrada, compreendida pela Tua igreja, Senhor. Usa a minha vida para transmiti-la e também, ó Deus, que Tu possas preparar os ouvidos e o coração para que eles possam receber, todos eles, a Tua bendita palavra. Abençoe também os nossos filhos, nossas crianças que estão ali, Pai, recebendo ela, que da mesma forma, cada voluntário, cada professor ali possa, ó Deus, ser usado nas Tuas mãos para transmitir a palavra e abençoar os nossos filhos. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Alguns dias atrás, nosso irmão, pastor Juan, inclusive está lá atrás, ele e sua esposa Tayla tiveram seu filho Joaquim. Eu estive com minha esposa agora, na semana passada, visitando, conhecendo, mais uma das nossas ovelhas aqui da Renovada. A igreja vai crescendo, de todas as maneiras, a igreja cresce. Se ela não cresce, às vezes através da evangelização, às vezes as nossas mães aqui acabam gerando seus filhos, enfim, são pessoas que chegam de fora e são pessoas que também acabam chegando de dentro. E o Joaquim, sem dúvida, é a nossa mais nova ovelha. E eu estive ali e, enquanto nós conversávamos, eu vi o Benjamin brincando na sala com os carrinhos, e eu vi o meu filho brincando com o Benjamin ali na sala, e eu vi o pequeno Joaquim ainda muito pequeno dentro do carrinho. Me passou um filme na cabeça. Por quê? Porque nós que temos os nossos filhos, a gente
viveu já, eu particularmente, já vivi muitas fases. Eu já vivi a fase do carrinho, essa fase que a gente chama de RN, né? Recém-nascido, onde a gente tem ali uma criança tão indefesa, tão pequena, tão dependente da gente. E logo essa fase passa, e daí vem a fase daquele bebezão, né? Já grandão, já não é já mais um recém-nascido, mas já é uma criança, e a gente já começa a ver ali as primeiras risadas, os primeiros barulhos, né? Aquela tentativa de falar, de conversar, as mãozinhas pegando tudo, levando tudo na boca. Que fase gostosa é essa, né? E aí logo vem aquela fase que a criança começa a dar as primeiras gatinhadas, e logo vem os primeiros passos, e aí começa. Que fase difícil, né? Alguém disse uma vez, olha, aproveita enquanto o seu filho não começar a andar, porque depois que ele começar a andar, você não vai parar nunca de correr atrás dele. E é verdade. Então, as fases dos nossos filhos, das nossas crianças, da nossa família. Tem uma fase muito boa, particularmente uma das fases, uma das melhores fases, que é aquela fase que a gente, como pai, consegue dar aos nossos filhos aquelas pequenas missões. Filho, você pode pegar o controle remoto lá para o pai? Eu sonhava em chegar nessa fase. Ô filho, será que o senhor traz um copo de água aqui para o pai, faz favor? Dá para trazer o chinelo para o pai? Tá lá no quarto. Quantos já viveram essa fase? É gostosa, né? A gente desconta tudo aquilo que os nossos pais fizeram com a gente desconta neles. E a gente fica dando missões. Faça isso, faça aquilo, pega isso, pega aquilo. Irmãos, a gente se sente, o pai, a mãe, nesse momento, a gente se sente assim, agora começou, né? Começou a me obedecer. Depois chega a adolescência. Mas essa é outra aula. Deixa isso aí para um outro dia. Eu estava lembrando dessa fase das pequenas missões, porque às vezes você chega para o filho e fala, filho, vai lá e pega a chave que está lá, pendurada, lá na lavanderia, no chaveiro. Aí seu filho sai, no meio do caminho, ele se distrai por alguma coisa. Daqui a pouco ele volta. Cadê a chave? Que chave? Né? Ou, às vezes, lá da lavanderia ele grita, ô pai, o que você pediu mesmo? Eu estou dizendo tudo isso porque na vida da gente, da parte de Deus, nós recebemos também pequenas e grandes missões. Chega uma fase da vida da gente que o nosso Pai Celestial também chega para a gente e pede, e às vezes nos coloca, nos comissiona para fazer algo, nos pede para fazer algo, nos dá, às vezes, pequenas missões e também grandes e importantes missões. E a gente precisa estar muito atento para as missões de Deus. E precisamos, além de estar atentos, precisamos tomar o cuidado para, no meio do caminho, a gente não se distrair. Porque nós também somos filhos que recebemos a missão de Deus e que, por algum motivo, às vezes a gente se distrai e a gente se esquece dessa missão. Se esquece da missão que o nosso Pai acabou nos dando. Veja, nós estamos lendo um texto hoje que nos fala de uma pessoa, talvez uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. E Paulo foi um homem que recebeu uma missão de Deus. E ele permaneceu concentrado, focado nessa missão, até o final da sua vida. Ele não se distraiu. E é sobre isso que eu gostaria de olhar com vocês nessa manhã. Veja,
Paulo, em um determinado momento, ele estava aqui nesse texto, ele estava em pé e ele estava sendo julgado. Na verdade, ele estava sendo sentenciado à morte. Veja, ele foi preso por pregar o evangelho. Deus havia comissionado ele e dado a ele essa missão, só que essa missão trouxe para ele sérias consequências na sua vida pessoal. Ele tinha sido preso por pregar o evangelho do Senhor Jesus, e a punição que ele receberia era a morte, a sua morte. Nesse momento, precisamente nesse momento aqui, desse texto em que a gente leu, ele estava diante de um tribunal, tentando de alguma forma se defender, tentando convencer aqueles jurados ali que ele era inocente ou que ele talvez não devia nada. O que ele faz aqui nesse texto? Ele estava se mostrando arrependido por pregar o evangelho? De maneira nenhuma. Ele não estava tentando dizer, olha, eu me equivoquei, Deus havia me pedido para pregar, e eu acabei, veja, fazendo errado, pregando errado, eu fiz o que eu não devia fazer. Não, ele não está arrependido por ter feito o que Deus pediu para ele fazer. Ele também não está dizendo ou negando que ele fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Muito pelo contrário, ele está dizendo, olha, eu fiz o que os céus pediram para mim fazer. Nesse texto, apesar de Paulo estar aqui em uma grande enrascada, ele estava feliz, e ele estava feliz por ter feito exatamente como os céus pediram para ele fazer. Deus o enviou para uma missão e ele cumpre essa missão, e ele está aqui em uma terrível enrascada por conta dessa missão, mas ele está feliz. Ele diz aqui para o rei Agripa que o rei estava equivocado. Se você acha, rei, que eu estou triste, ou se eu errei em ter feito o que eu fiz, eu não errei nada, eu fiz o que Deus pediu, e tudo o que ele fez, Paulo está dizendo aqui, olha, eu faria exatamente igual, tudo de novo. Então veja, há uma missão de Deus para a sua vida também. Há uma missão de Deus para a minha vida, há uma missão de Deus para a sua vida, e a gente somente vai descobrir, a gente somente vai ser feliz, a gente vai descobrir o que é felicidade, a gente vai descobrir o que é realização, somente quando nós descobrimos e quando nós vivemos essa missão. Enquanto você não viver a missão que Deus te pediu, enquanto você não fizer o que Deus te pediu, você não vai conseguir ser feliz, você não vai ser realizado. Você pode fazer muitas missões, você pode fazer muitas coisas na vida. Você pode ganhar o seu dinheiro, você pode fazer o seu curso da faculdade, você pode construir uma grande empresa, você pode conseguir muitos diplomas, mas enquanto você não perceber, não descobrir, enquanto você não viver a missão de Deus, você não vai encontrar alegria e você não vai encontrar realização. Então entenda uma coisa, se o único plano de Deus para a sua vida fosse a conversão, o que aconteceria? Exatamente no momento que você se convertesse a Jesus Cristo, no mesmo segundo da sua conversão, você ia morrer. Você concorda comigo? Se o propósito de Deus para a sua vida, se o único propósito fosse a sua salvação, então imagine,
a gente estaria em um culto como esse, eu faria um apelo, quem gostaria de se converter, quem gostaria de entregar sua vida a Cristo, quem gostaria de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aí você ia levantar sua mão, e aí você ia dizer assim, olha, eu gostaria, pastor, eu quero receber Jesus na minha vida, como único e suficiente Salvador. Nesse exato momento você ia morrer, por quê? Porque você estaria cumprindo a missão, a única missão de Deus. Então veja, a salvação é um propósito de Deus para a sua vida? É, mas não é o único. Deus salvou você, alcançou você, o Evangelho chegou na sua casa, o Evangelho chegou até a sua família para um propósito, além de salvar você, para um propósito maior. Deus quer ainda comissionar você. Deus salvou o apóstolo Paulo e deu a ele uma missão, e essa missão, ele entende essa missão, e ele abraça isso, com toda a sua garra, com toda a sua força. Alguém pode estar pensando assim, pastor, se Deus tinha um plano para a minha vida, hoje Ele não tem mais. Depois do momento em que eu, lá atrás, cometi aquele aborto, eu acredito que Deus desistiu de mim, pastor. Pastor, desde aquele momento lá atrás que eu me divorciei, desde o meu divórcio, eu acredito que os propósitos de Deus para a minha vida, que o plano, a missão de Deus para a minha vida foi interrompido. Talvez você pode estar pensando assim hoje. Ah, pastor, desde o momento em que faleceu meu pai, que minha mãe faleceu, veja, daquele momento em diante eu me perdi, eu acabei, e eu acredito, pastor, que a missão, que o plano de Deus para a minha vida naquele momento acabou, pastor. Eu acabei por algum momento me desviando, me afastando, me distraindo com as coisas do mundo, e eu acredito que se Deus tinha um plano na minha vida, hoje Ele não tem mais. Eu acabei, pastor, estragando os planos de Deus para a minha vida. Talvez você seja uma pessoa assim. Tem muitas pessoas que acabam achando isso. Agora, o que a gente precisa entender é que quando Deus estabeleceu um plano para você, Ele já conhecia e sabia muito bem quais eram e quais seriam os seus erros. Deus não deu uma missão para você, porque Ele achou que você seria uma pessoa perfeita, que Ele achou que você nunca erraria. Deus conhecia os seus erros do passado, conhecia os seus erros do presente, e Ele conhecia também os erros que você cometeria no futuro. Então, não pense que os planos de Deus para a sua vida foram interrompidos no momento em que você cometeu um grande erro. Os planos de Deus ainda existem para você. Quantos se lembram da história de Jonas aqui? Jonas na Bíblia. As nossas crianças saberiam contar essa história com bastante propriedade. Deus chamou o profeta Jonas para salvar as pessoas de uma cidade chamada Nínive. Diga comigo, Nínive. Veja, Jonas, ele entra em um barco, e o que ele faz? Se Nínive ficava para lá, Jonas entra em um barco e ele vai numa direção oposta, completamente oposta. E aí eu gostaria de perguntar aqui, você já esteve na direção oposta da direção de Deus para a sua vida? Por exemplo, você teria que perdoar uma pessoa, e aí você, no lugar de liberar perdão para aquela pessoa, você acaba ficando com mais raiva ainda, e mais ódio no coração daquela pessoa. Você sabia que você tinha que perdoar. A direção de Deus para a sua vida é libera perdão, mas daí no lugar de perdoar, você ficou mais irado ainda, com mais raiva, com mais ódio daquela pessoa. Por exemplo, você
sabia que se relacionar com aquela pessoa lá no passado, você sabia que não era da vontade de Deus. Deus, através do Espírito Santo, através de algumas pessoas, chegaram até você e disseram: olha, aquela pessoa não é uma boa pessoa para você, olha, não comece esse relacionamento, olha, se afaste dessa pessoa. E aí você olha para todo mundo e diz assim: tá bom, eu entendi, eu já compreendi. Mas daí você vai e o que você faz? Começa o relacionamento. Faz tudo o oposto. Você sabia que era para ir para lá e você acabou indo na direção oposta. Se você conhece a história de Jonas, você vai lembrar que ele entra nesse barco, Nínive ficava para lá, era a direção de Deus para a vida dele, e ele vai na direção oposta. E no meio daquele mar, dentro daquele barco, vem uma tempestade. O barco estava a ponto de ser partido no meio. E qual que era o grande problema? O grande problema é que Jonas não estava sozinho naquele barco. Haviam mais pessoas, havia um monte de pessoas, aliás, que estavam correndo risco de morrerem afogadas. Por quê? Porque Jonas estava ali e o Jonas era para ir para lá, estava indo para lá, e Deus estava tratando no coração de Jonas alguma coisa, e aquelas pessoas estavam ali no meio e sofrendo todas aquelas consequências. E aí eu quero abrir um parênteses. Por quê? Porque quando a gente foge dos planos de Deus, nós não somos os únicos que sofremos as consequências. Quando o pai de uma família foge dos planos de Deus, aquela família toda acaba, às vezes, sofrendo consequências. Quando uma mãe acaba fugindo dos planos de Deus para a sua vida, às vezes, os seus filhos acabam sofrendo as consequências. Meu irmão, há pessoas, às vezes, no barco que você está, que estão sofrendo consequências por causa da sua desobediência. Ou melhor, talvez você pode estar sofrendo as consequências por causa da desobediência de alguém que está no barco junto com você. Jonas estava ali, estava todo mundo sofrendo. A tempestade, o barco estava a ponto de partir no meio. Todo mundo ia morrer. E qual que é a parte engraçada da história? A parte engraçada da história é que quando aquelas pessoas ficaram sabendo, todo mundo ali, peraí, tem alguém aqui com problema, tem alguém aqui que não era para estar aqui. E aí o Jonas ali no meio de todo mundo, eu acho que sou eu. Era para mim estar em outro lugar, não era para mim estar aqui não. O que aquelas pessoas fazem? O que Jonas pede para aquelas pessoas fazerem? Olha, então tá bom, para ninguém sofrer, vamos resolver isso aqui. Aquelas pessoas vão lá, pegam o Jonas e joga ele na água. E o Jonas ali cai dentro do mar e ele morreria ali afogado, sem dúvida, no meio daquele monte de água, sem dúvida ele morreria afogado. E é interessante porque quando ele foi jogado para o mar, Deus preparou um grande peixe, que as crianças conhecem como uma baleia, né? Não sabemos se era uma cachalote, não sabemos que grande peixe era aquele, mas Deus prepara esse grande peixe, vai ali e engole o Jonas. E o Jonas, ele passa 3 dias dentro da barriga desse grande peixe. Quando ele percebe que ele ia morrer ali, que não ia ter jeito, o que ele faz? Ele se arrepende. Ele diz, puxa vida, eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu devia ter ido para a missão que Deus me deu. Eu devia ter ido lá para Nínive. Eu me arrependo. No momento em que ele se arrepende, Deus vai e leva aquele grande peixe até perto de uma praia, e aquele peixe vomita Jonas na areia da praia. E a partir dali, Jonas
no lugar de fugir do propósito de Deus, dos planos de Deus, ele vai cumprir a missão de Deus. Todos nós precisamos passar por uma experiência assim. Todos nós. Se todos nós passássemos por uma experiência assim, experimentássemos uma experiência dessa. É exatamente isso que eu chamo de uma colisão com os céus. No momento em que você, lutando, indo atrás dos seus sonhos, acaba colidindo com os céus. Você indo para uma direção e os céus vindo de uma outra direção e colidindo com você. E no momento em que os céus colidem com você, a sua vida muda. A sua vida muda. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas, e é exatamente isso também que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo está aqui no texto em que a gente leu, com uma convicção tão grande, de que apesar dele estar ali, naquele tribunal, diante daquele júri, prestes a perder, quem sabe, a cabeça, prestes a, quem sabe, ser crucificado de cabeça para baixo, por fazer aquilo que todo o império não queria que ele fizesse, que era pregar o evangelho, mas ele está tão convicto que ele não podia fugir do propósito, dos planos de Deus. Ele está tão convicto que ele não podia fugir daquilo que Deus tinha para a vida dele, que ele estava disposto, se possível for, a morrer por aquilo ali. Percebe a importância dessa colisão nas nossas vidas? Dos céus colidirem com você. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, eu não sei se você se lembra quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem extremamente religioso. A Bíblia diz que ele era um fariseu. E para você ter uma ideia, um fariseu, ele precisou, para ele ser fariseu, ele precisou memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateuco. Ele precisou memorizar, palavra por palavra, versículo por versículo, vamos dizer assim, dos 5 primeiros livros da Bíblia, até os 13 anos. Até os 13 anos de idade. Então imagine que sistema rigoroso, imagine que religiosidade. E Paulo conhecia a palavra, mas ele não conhecia o Deus da palavra. Ele não tinha tido ainda uma experiência com o Deus da palavra. Até que um dia, ele estava montado em um cavalo, e ele estava indo para onde? Atos capítulo 9. Ele estava indo para uma cidade chamada Damasco. O que ele estava indo fazer em Damasco? Eu não sei quantos se lembram disso e sabem dessa história. Ele estava indo matar os cristãos. Montado em um cavalo, ele estava indo para Damasco simplesmente cumprir essa missão. Era a missão da vida dele. Eu vou matar esses cristãos. Quem que eles pensam que é? Que evangelho é esse? E aí, no meio do caminho, no caminho para Damasco, Deus, literalmente, o derrubou do cavalo. E aí aconteceu aquela frase que ficou conhecida, né? Essa frase é a grande frase do capítulo 9. Deus chega para Saulo, depois daquele tombo de cavalo, Deus olha para Saulo e vem aquela voz dizendo assim, Saulo e Paulo, né, que eram as mesmas pessoas, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa frase eu acho ela engraçada, porque eu me lembro da minha mãe. A mãe de vocês era assim, quando você estava numa direção, indo por um caminho errado, fazendo arte. Quando minha mãe me chamava pelo nome completo, enquanto ela estava chamando, ô William, vem aqui, ô William, tudo bem. Agora quando ela falava, William Fregadoli Pouso, pronto, aí é porque a coisa era séria mesmo.
Então, quando Deus chega para Saulo, Saulo, quando a mãe repete 2 vezes, William, mostrou seriedade, a coisa estava séria, como diz, estava estreito para Paulo nesse momento. E veja, isso aqui é a mesma coisa quando a sua mãe chamava você pelo nome completo. Nesse momento, Paulo cai do cavalo, literalmente ele cai do cavalo, e os olhos de Paulo, naquele momento, eles se fecham, porque ele fica cego, escamas, como se escamas estivessem nos olhos dele, ele fica cego por alguns instantes, e de repente os olhos dele se abrem, e acontece essa colisão, onde ele entende, ele compreende que Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Talvez a sua pergunta seja exatamente essa, né? Pastor, quando é que eu sei que eu tive uma experiência assim? Eu queria ter uma experiência assim. A experiência que Jonas teve de ir parar lá naquela areia da praia, depois de passar 3 dias, né, dentro daquela barriga daquele peixe. Essa experiência de Paulo de cair do cavalo e falar assim, puxa, olha, é verdade, Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não posso ir, eu não posso fazer, eu não posso ir levando a vida desse jeito. Quando é que a gente sabe que a gente teve uma experiência assim, uma colisão com os céus? E aí eu trouxe 3 pontos, olhando para a vida de Paulo, que eu penso ser importante para que você também possa identificar se isso já aconteceu com você. Até porque você não pode ir na direção oposta, você tem que ir na direção de Deus. E é exatamente isso, olha, quando eu sei que a minha vida foi marcada, né, pela eternidade, primeiro, a minha posição muda. Minha posição muda. Veja se isso já aconteceu com você. Paulo estava a caminho de Damasco, com alguns planos na cabeça, até que ele caiu do cavalo. E ele cai do cavalo, e a partir daquele momento, a posição, a sua vida muda para sempre. O apóstolo Paulo, depois de Atos, no capítulo 9, até Atos, capítulo 9, ele era um religioso que perseguia e matava cristãos. Ele presenciou, ele viu as pessoas matarem ali o discípulo Estevão, discípulo de Jesus. Veja, ele foi morto a pedrada. Paulo estava ali vendo tudo aquilo. Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus, os seguidores de Cristo, os cristãos naquela época, matando. Conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. E olha que interessante, a partir de Atos capítulo 9, depois de Atos 9, Paulo é uma pessoa completamente diferente. Ele se torna um discípulo. Até então ele matava, agora ele se tornou um discípulo. Eu não sei quantos de vocês já caíram do cavalo. E essa expressão é uma expressão engraçada, né? Cair do cavalo. Eu já caí do cavalo. Porque quando a gente cai, como Jonas caiu, com a cara na areia, por insistir, por teimosia, né? Por achar que a gente sabe fazer as coisas, por achar que a gente sabe o caminho. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, pode deixar comigo porque eu sou experiente, eu sei o que eu estou fazendo. Você já fez isso? Deu de cara com a areia? Caiu do cavalo? Irmãos, na vida pastoral, se tem uma coisa que a gente conhece, é gente teimosa. Como é difícil nós aconselharmos pessoas que acham que estão completamente certas daquilo que elas estão fazendo.
você olha para a pessoa, você sabe que a pessoa vai a qualquer momento cair do cavalo, mas ela tem uma convicção de que não, de que ela sabe o que ela está fazendo. Não, pastor, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Olha, não, eu orei, eu busquei em Deus. Não, porque Deus está comigo. Olha, essa porta se abriu assim. Não, essa pessoa é uma pessoa boa para mim. E aí, você sabe. Tem uma musiquinha, né, que é meio misturado com Ayrton Senna, mas eu não vou cantar ela aqui agora, não. Mas é assim, a gente sabe, não vai dar bom. Essa pessoa vai dar de cara com a areia, essa pessoa vai cair do cavalo, literalmente, vai cair do cavalo. Mas como é difícil você aconselhar pessoas, ou melhor, pessoas que não estão no caminho certo, mas que acham que estão no caminho certo. Ela está com uma convicção tão grande, que assim, tem pessoas que às vezes a convicção é tão grande que ela nem vem pedir opinião, porque ela já sabe o que ela quer. Meu irmão, como é difícil. Até que cai do cavalo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,12. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Percebe? Ele está dizendo, eu fui alcançado por Cristo Jesus, não apenas para ser salvo, mas eu fui alcançado para um propósito. E um dos propósitos é o meu aperfeiçoamento. Olha o que ele está dizendo. Há uma versão de mim que não é a melhor versão de mim mesmo. Ele está dizendo, é por isso que Jesus morreu na cruz. Um dos motivos foi esse, para que eu possa ser melhor, para que eu seja aperfeiçoado, para que eu possa ser um pouco mais parecido com Jesus. Paulo está dizendo aqui, eu vou me esforçar para chegar lá. Eu quero ser aperfeiçoado cada vez mais. Irmãos, é isso. Todas as vezes que você tem um encontro, uma colisão com os céus, você é aperfeiçoado. Você é melhorado. Uma versão melhor de você mesmo nasce no momento em que há essa colisão entre a sua vontade e a vontade dos céus. É igual o iPhone. Começou ali na versão 1, depois foi para a versão 2, versão 3, versão 4, e se eu não me engano está na 16. Então já são 16 versões de um mesmo aparelho, e todas as vezes que uma versão muda, melhora-se alguma coisa. Alguma coisa é melhorada. E aí eu pergunto, qual é a versão que você está de você mesmo? Muitos de nós insistimos em ficar ali na primeira versão. Cada momento, cada vez que muitas vezes você está indo para uma direção e aí você tropeça e dá de cara com a areia, ou você vai e cai do cavalo, cada vez que Deus se encontra com você, colide com você, uma versão de você nova nasce. Você está sendo aperfeiçoado. A não ser que você seja uma pessoa extremamente teimosa, que cai do cavalo 10 vezes no mesmo lugar e não aprende. Você conhece alguém assim ou não? Tem pessoas assim, elas caem no mesmo lugar. A gente vai a Maringá e a gente conhece os buracos, né? Quem vai bastante a Maringá, vai e volta, sabe onde está o buraco. Uma coisa é você passar num buraco, estourar o pneu, rasgar o pneu uma vez. A outra coisa é você ir no outro dia e passar no mesmo buraco, e no outro dia no mesmo buraco. Irmão, até quando? A gente precisa fazer como Paulo, olha, eu preciso me esforçar. Eu preciso entender o que Deus está permitindo acontecer na minha vida. E se Ele está permitindo que eu
caísse, se Ele permitiu que eu caísse do cavalo, se Ele permitiu que eu desse de cara na areia da praia, caísse ali, fosse vomitado por aquele peixe, não é possível que eu não perceba, que eu não entenda, que no lugar de fazer o que eu quero, eu preciso me submeter ao que Deus quer, porque o que Deus quer é muito melhor do que o que eu quero. Ou nós vamos ficar teimando? Até quando a gente vai ficar teimando? Né? Então, a primeira coisa é isso. Nossa vida muda. A posição muda. Não é mais você que dirige, é Deus que dirige. Deus não vai permitir que você caia no buraco, se Ele estiver na direção. Agora, enquanto você estiver segurando as rédeas, enquanto você estiver ali, dentro do barco, segurando o leme, você vai ficar esperando a próxima tempestade para reconhecer e passar o leme nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu desisto. O Senhor não é apenas o meu Salvador, seja o meu Senhor. Dirija a minha vida. Se Deus é Salvador, é uma coisa. Agora, se Deus é Salvador e Senhor, o Senhor das nossas vidas é aquele que conduz as nossas vidas, que guia os nossos passos. Então, receba Jesus não só como seu Salvador, mas deixe Ele ser também o seu Senhor. Amém, queridos? A segunda coisa, a minha visão muda. Veja, Deus derrubou Paulo do cavalo, e é interessante que acontece algo ali. Deus atingiu em cheio os olhos de Paulo. Em Atos capítulo 9, diz que Paulo ficou por um tempo cego. Ele cai do cavalo e ele fica cego. Literalmente cego, não enxerga nada. Aí eu fico pensando, por que Deus tiraria a visão de alguém? Deus já, através de Jesus já havia curado o cego de nascença. Como é que essa história, pastor, Deus, Ele não apenas deu vista aos cegos, mas Ele tirou a vista de uma pessoa que tinha visão perfeita. O Paulo tinha visão pelo menos perfeita, enxergava tudo. De repente o cavalo derruba ele, ele cai do cavalo e ele fica cego. Pastor, como é que Deus tiraria a visão de alguém? Para Deus nos dar uma visão de uma coisa, às vezes Ele precisa tirar a nossa visão de uma outra coisa. Você está tão concentrado em uma coisa, que enquanto você não tirar a visão dessa coisa, você não vai enxergar as outras coisas. Consegue entender isso? Paulo estava há muito tempo nutrindo uma visão dos cristãos. Por isso que ele queria matar os cristãos. E aí Deus precisou dar um reset. Deixa eu reiniciar a vida desse homem aqui. Deixa eu mudar a visão que ele tem. Ele está tendo uma visão equivocada. Mas, veja, de que forma ele teria essa mudança de visão se não fosse assim, perdendo completamente a visão? É como se Deus estivesse dizendo: Paulo, você está gastando tanto tempo com os seus olhos naquilo que está ao seu redor, enxergando a vida, as pessoas dessa forma, e você não está enxergando o que eu quero para a sua vida. Então, espera aí. E aí, de repente, ele fica cego. Ele cai do cavalo e fica cego. E aqui tem um grande problema, um parêntese que eu queria abrir. Qual que é o problema da depressão? Você já passou pela depressão? Você está passando por um momento assim? Ou você conhece alguém que passa pela depressão? O problema da depressão não é o que você passou que acaba levando você a viver deprimido. O problema da depressão é muito além daquilo que você viveu. O problema da depressão é que, a partir do momento que você viveu aquilo, você não consegue enxergar a sua vida de uma outra forma.
Você vai e perde a mãe, ou perde o pai. E era uma pessoa muito especial para a tua vida. Agora, o tempo passa, e percebe? Aí o luto já passou, mas você até então não consegue ainda enxergar a sua vida sem o seu pai. Você não consegue enxergar a sua vida de uma outra forma. Esse é o problema da depressão. Por que pessoas perdem pai, perdem mãe, perdem filhos e acabam superando isso sem passar pela depressão? Porque elas conseguem enxergar a vida de outras formas, de outras maneiras, sem a pessoa, sem a pessoa junto novamente. Por que eu estou dizendo? Porque eu já ouvi pessoas, por exemplo, que perderam alguma coisa dizendo assim: pastor, eu não consigo mais ver esperança. Pastor, eu não consigo mais ver a minha vida avançando. Pastor, desde o momento em que eu perdi aquele emprego, eu não consigo ver a minha vida sem aquele emprego. Consegue entender? E há muitas pessoas assim, eu não consigo me ver de uma maneira diferente. Desde o momento em que me divorciei, eu não consigo me ver agora. Como é que eu vivo? Eu não consigo ver uma maneira de vencer o vício. Eu não consigo ver uma maneira de superar o luto, de superar o divórcio. Escute isso. Preste bem atenção nisso. O cavalo que você caiu não ia levar você para o seu destino. Aquele relacionamento que você perdeu, que você sofre até hoje por causa dessa perda, não ia levar você para o seu destino. Aquelas pessoas que estavam com você e que não estão mais com você, não iam levar você para o seu destino. Aquele emprego que você perdeu, não ia levar você para o seu destino. Você caiu de um cavalo e você achava que era o cavalo que estava levando você para o seu destino, e você está ali agora, sem saber o que fazer, sem perspectiva. Pastor, eu perdi o emprego, e agora? Não é o emprego que ia levar você para o seu destino. Não é aquela pessoa que ia levar você para o seu destino. Não é o dinheiro que você perdeu que levaria você para o seu destino. Não é aquela porta que fechou, que você até hoje não se recuperou. Desde o momento em que aquela porta fechou, você nunca se recuperou. Não é aquela porta aberta que você tinha que levaria você para o seu destino. Não é isso, meu irmão. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: pastor, por que Deus permitiu que aquela porta fechasse? Por que Deus permitiu que acontecesse aquilo comigo? Meu irmão, Deus está dizendo para você: você precisa tirar os seus olhos daquilo que nunca levaria você para o seu destino. Não é aquilo que você perdeu, não é o cavalo que ia levar você para o seu destino. Olha o que disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, nós fixamos os olhos naquilo que nós estamos vendo, mas não naquilo que a gente não está vendo. Pois o que se vê passa, mas o que não se vê é eterno. O que Paulo está dizendo aqui? Que existe algo muito maior do que aquilo que os seus olhos estão enxergando. Você está tão concentrado naquilo que os seus olhos estavam vendo, que você não está conseguindo enxergar as outras e mais importantes coisas que estão ao seu redor. Então, existe uma porta maior do que a porta que se fechou. Existe algo muito maior do que o cavalo que você caiu. Olha esse texto de 2 Reis, capítulo 6, que talvez é uma das passagens que eu mais gosto do Antigo Testamento. A palavra diz aqui nesse texto que o exército de Israel estava num vale, e
de repente, naquela noite, o exército inimigo dos filisteus cercaram esse vale com um exército poderoso, carros, cavalos de guerra, cercaram. De repente, um discípulo do profeta acorda de manhã e ele sai da barraca ali do acampamento, e quando ele abre os olhos, ele enxerga aquele exército inimigo cercando o acampamento, e ele fica apavorado. Ele diz: meu Deus, nós vamos morrer aqui. Olha o que o texto diz. O profeta respondeu assim para aquele moço: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Daí Eliseu orou assim: Senhor, bom, eu não estou vendo, eu estou olhando para o lado, eu estou vendo que o nosso exército é muito inferior, então abra os meus olhos, abra os olhos dele para que ele veja. O profeta orou: abra os olhos desse rapaz para ele ver. E naquele momento o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e ele viu que aonde ele estava, as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, junto com eles, havia um exército de anjos, carros, cavalos de fogo. Era um exército ali de anjos, era a presença de Deus com eles, mas eles não estavam enxergando. Por isso que eles estavam apavorados. Você pode estar com os seus olhos, por exemplo, naquele exame do médico. O médico entregou o exame na sua mão, você olha o exame e você está de olho no exame, e você está lendo palavra por palavra, você já foi para o Google, você já pesquisou, você está apavorado em ler cada uma daquelas palavras, o diagnóstico, você está tão concentrado ali, e às vezes você não está vendo que junto, naquela mesma sala, tem o médico dos médicos, que está ali naquele mesmo lugar dizendo: olha, eu sei o que é isso, eu sei o tratamento para isso, eu sei a cura para isso, mas você está ali olhando para o diagnóstico e apavorado por aquele diagnóstico. Você pode estar com os seus olhos na porta fechada, mas você não está enxergando o Rei dos Reis, bem do ladinho da porta, dizendo o seguinte para você: olha, fica tranquilo, eu estou permitindo essa porta fechar, porque daqui a algumas semanas, daqui a alguns outros meses, uma outra porta muito maior do que essa vai se abrir na sua vida. Mas você está ali concentrado naquela porta que se fechou e não está enxergando, e a gente não enxerga mesmo, não com os nossos olhos naturais, a não ser que a gente entenda e tenha essa experiência, essa colisão. E essa palavra nessa manhã está vindo diretamente para colidir com o seu coração que está aí ansioso, vendo que você está cercado de problemas, desesperado, ansioso, como já foi dito aqui, perdendo noites pensando: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Meu irmão, a gente não resolve problema ficando preocupado com eles. A gente resolve problema colocando os nossos problemas naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, abra os seus olhos, é isso, exatamente isso. Que Deus abra os nossos olhos. Maior é aquele que está conosco. Melhor é aquilo que Deus preparou para você. Não é o cavalo que você estava. Não é a direção que você estava indo. Não é a porta que estava aberta, não é o relacionamento que você perdeu. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Quando nós temos esse encontro com Deus, a nossa visão muda. A gente sabe que ainda que a gente perca aqui, Deus sempre vai nos honrar e vai nos colocar diante de portas abertas ali. Amém, queridos? E vamos encerrar. Meu propósito muda. E eu quero ser bem breve. A Bíblia diz que Paulo estava a caminho de Damasco para prender e para matar cristãos. E o que é mais impressionante em Atos capítulo 9, é que no momento em que ele cai do cavalo, no momento em que ele fica cego, é interessante, porque a gente acha assim: não, Paulo não devia ir para Damasco. Não. Em nenhum momento Deus disse que não era para ele ir para Damasco. Sabe o que acontece? Não é
a direção, o lugar, o destino que mudou, mas é o propósito que mudou. Para quem conhece a história sabe, e a gente leu no texto, lá no início da mensagem, que o primeiro lugar que Paulo foi pregar foi em Damasco. Mas é que antes ele ia para Damasco para matar cristãos, para prender e matar. Agora ele vai para Damasco com um propósito completamente diferente. Paulo, você estava indo destruir, agora você está indo para lá para construir. Paulo, você estava indo lá para matar, agora você está indo lá para salvar. Veja, irmãos, os seus sonhos, você pode achar que são os seus sonhos, mas foi Deus que colocou os sonhos no seu coração. Agora veja isso, talvez não pelos mesmos propósitos que você. Deus colocou um sonho no seu coração, e talvez você tenha um propósito para aquele sonho, e Deus está dizendo, talvez o seu propósito esteja e precisa ser mudado. Ah, pastor, eu tenho o propósito de me formar, quero fazer esse curso, eu quero ser um bom profissional. Ah, qual é o propósito? Ah, eu queria prosperar, pastor, eu queria ganhar bastante dinheiro, eu queria ser bem sucedido na vida. Pastor, eu quero, o meu propósito para esse ano 2025 é abrir minha empresa. É o sonho da minha vida, eu quero abrir minha empresa. Meu irmão, quando nós temos um encontro com Deus, o propósito dos nossos sonhos muda. Então veja, não é mais o propósito você ter uma grande empresa, mas o propósito depois de um encontro com Deus é você ter uma grande empresa para a glória de Deus. Talvez o propósito não seja você ganhar muito dinheiro, mas talvez seja você ganhar muito dinheiro para a glória de Deus. Talvez o propósito não seja você terminar um curso, ser um bom profissional, mas talvez seja você ser um excelente profissional para a glória de Deus. Paulo tinha um propósito, e Deus muda esse propósito. Ele transforma um homem que sabia fazer, um homem instruído, um homem estudado, um homem que conhecia a palavra, um homem que estava ali cumprindo a sua missão de vida. Ele estava se dedicando na sua ingenuidade espiritual, na sua ignorância espiritual. Ele estava fazendo tudo certo. Não, eu vou matar esses cristãos. Eles estão anunciando um Messias que é falso. Eles estão falando de Jesus. E quem é esse Jesus? Esse trapaceiro, esse mentiroso? Paulo estava ali. E ele estava usando todos os seus talentos para cumprir o seu propósito com excelência. E ele era o melhor. Ele ia mesmo, ele perseguia mesmo. Ele combatia aqueles cristãos que na visão dele estavam errados. Mas de repente, Deus usa tudo o que Paulo é para cumprir uma missão. Mas não era mais a missão de Paulo, era a missão dos céus. E ele usa aquela palavra que ele conhecia agora para pregar. E aí ele usa a força, o talento, a experiência que ele tinha, não mais para perseguir os cristãos, mas para ajudar os cristãos. E ele se torna talvez um dos maiores nomes do Novo Testamento depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Aquele que foi levantado por Deus para pregar o evangelho para os gentios, as pessoas que não estavam vindo do judaísmo. E ele se torna o grande pregador, o grande evangelista. O propósito muda. Deus quer pegar o que você sabe fazer. Deus quer pegar a sua profissão. Deus quer pegar o seu talento. Deus quer pegar a sua força. Quem sabe você está dizendo assim, pastor, mas eu sou bravo. Deus gosta e precisa de pessoas bravas. Pastor, mas pastor, eu sou nervoso. Não, Deus gosta de gente nervosa também. Deus precisa de gente nervosa, Deus precisa de gente brava. Ah, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Deus precisa de você. Só que quando Ele
tem um encontro, quando você tem um encontro com Ele, Ele pega exatamente aquilo de ruim que você tem e Ele transforma o ruim em algo bom para a glória dos céus. Consegue entender, meu irmão? É isso. Que Deus possa mudar os seus propósitos, que Deus possa mudar a sua visão, que Deus possa de verdade mudar a sua vida. Que Deus use o seu casamento para a glória de Deus, que Deus use os seus filhos para a glória de Deus, que Deus use a sua casa para a glória dele. Então vamos nessa manhã pedir, Senhor, que não me falte oportunidade para reconhecer que aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior do que aquilo que eu sempre quis para a minha própria vida. Vamos ficar em pé, vamos orar? Feche os seus olhos por um instante. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa. A nossa oração é uma oração de gratidão. Eu sei que muitas vezes, ó Deus, muitas vezes nós precisamos ser confrontados com a Tua palavra. São tantas vezes, ó Deus, que nós julgamos saber das coisas. Ó Deus, eu oro e eu peço para mim, ó Pai, não, Pai, peço que o Senhor não tenha nenhum receio de me derrubar do cavalo todas as vezes que for preciso. Não tenha receio de fazer isso, Pai. Eu quero que a minha vida seja uma vida que venha glorificar o Senhor em todo o tempo, em todos os lugares, de muitas maneiras e de muitas formas. Tira, ó Deus, tira do meu caminho, da minha mente, do meu coração, toda certeza. Eu não preciso de uma outra certeza, a não ser a certeza de que o Senhor sabe o que está fazendo. Todas as vezes, ó Deus, que uma porta se fechar, que eu não venha, Pai, me lamentar, mas que eu possa ter a certeza de que se uma porta se fechou aqui, é porque outra porta se abrirá ali. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, esteja me aperfeiçoando, aperfeiçoe a vida dos meus irmãos, Pai. Que a gente possa ser uma versão melhor a cada confronto, a cada colisão. Todas as vezes que nós cairmos do cavalo, todas as vezes que nós dermos de cara com a areia, que a gente possa se levantar te glorificando, reconhecendo a Deus que é tudo permissão para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente melhore e que a gente seja sempre uma versão melhor de nós mesmos. Corrija os nossos erros e nos leve cada dia mais para perto da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, nós oramos, ó Deus, pedimos, ó Deus, toma conta de tudo. Leva-nos, ó Deus, para Damasco, leva-nos para Nínive, leva-nos, ó Deus, para onde for, lá no trabalho, lá dentro de casa, nas ruas, no comércio, aonde nós estivermos, que nós possamos ir, mas sempre para cumprir o Teu chamado e a Tua missão. Sempre a Tua vontade, ó Deus, é a nossa oração. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.